Oi pessoal, você pediu e eu tô de volta, iniciando uma série de vídeos sobre um tema tão legal quanto temido, a biologia celular. Então, se você está no ciclo básico de cursos da saúde ou é curioso sobre o funcionamento das nossas células, aperta o cinto. Tenho certeza que vai ser uma jornada muito bacana. Vem comigo! Talvez você se lembre das aulas de química do ensino médio. Talvez não. Mas se lembrar, não é novidade para você que as moléculas presentes na natureza podem ser classificadas em animal, vegetal, rocha. Não. Em moléculas polares ou apolares. Para a gente entender de um jeito fácil, molécula apolar é aquela em que os elétrons estão distribuídos de maneira uniforme dentro da molécula. E com isso, não tem acúmulo de elétrons em uma região da molécula. Já a molécula polar é aquela em que os elétrons acabam se concentrando em uma parte da molécula. E isso gera uma polaridade na molécula, que fica com uma região ou polo positiva e uma região ou polo negativa. Há um princípio básico na natureza, de que os semelhantes se misturam, mas os diferentes não. Isso é muito verdade, pelo menos para as moléculas polares e apolares. A água, por exemplo, é uma substância polar. O óleo de cozinha, por sua vez, é uma substância apolar. É por isso que quando eu misturo o óleo na água, tcharam, eles não se misturam. Já o vinagre, assim como a água, é uma substância polar. Por isso, quando eu jogo vinagre na água, tá aqui, eles se misturam e eu não consigo ver a separação entre eles. Aí você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com as membranas celulares. Calma, que eu já te explico. Mas antes disso, faltou eu te dizer que existem algumas moléculas que são híbridas, parte polar e parte apolar. E eu não estou falando de nada muito distante de você, não. O detergente que lava sua louça é um exemplo de molécula desse tipo. Ela é chamada de uma molécula anfifílica. Isso porque elas têm um pedacinho com característica polar, uma cabeça, ligada a uma ou mais caudas de característica apolar. Com isso, a molécula ganha uma característica híbrida, porque a cabeça polar tem afinidade com outras moléculas polares, enquanto que a cauda apolar vai ter afinidade com moléculas igualmente apolares. Aliás, essa representação da molécula anfifílica me lembra o mascote da Copa do Mundo de 1990, na Itália. Se você já existiu em 1990 e lembra dele, comenta aqui embaixo. É por isso que o detergente é eficaz em limpar a sujeira da sua louça. A sujeira predominantemente gordurosa, portanto, moléculas apolares, grudam na parte apolar do detergente. Quando a gente joga a água se liga na parte polar do detergente e leva ele embora pelo ralo, junto com a sujeira que ficou grudada na cauda apolar. Agora vamos imaginar o início da vida na Terra, quando a gente tinha basicamente um monte de água e várias moléculas no meio dela. Uma das classes de moléculas misturadas nesse monte de água eram justamente as moléculas anfifílicas, com uma cabeça polar contendo átomo de fósforo e uma cauda apolar lipídica. Por isso, vamos chamar essa molécula de fosfolipídio. Então, a gente tinha uma porção desses fosfolipídios no meio da água. Como numa festa em que a gente naturalmente se aproxima de quem é parecido com a gente, essas moléculas começam a se organizar, deixando suas cabeças polares e caudas apolares alinhadas entre si. As caudas apolares, você pode notar, continuam expostas ao meio aquoso, predominantemente polar. Então elas começam a se organizar em duas camadas, com as caudas apolares alinhadas e as cabeças polares voltadas para o meio aquoso.
não demora essa configuração se alterar e as moléculas formarem um compartimento fechado, separado do meio externo por uma dupla camada de fosfolipídios, com as cabeças polares voltadas para o meio externo e interno, e as caudas apolares protegidas entre si. Eis a primeira membrana celular. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Com isso, a gente conhece a primeira característica das membranas celulares e o motivo dela ser assim. As membranas plasmáticas são formadas por fosfolipídios organizados em uma dupla camada, justamente por causa das características anfifílicas destes fosfolipídios. Mas a membrana celular é muito mais do que só isso. Para começar, a gente precisa entender que existem diferentes fosfolipídios que podem estar envolvidos na constituição das membranas plasmáticas, como a fosfatidilcolina, fosfatidilserina ou esfingosina. Além disso, o colesterol também tem essa conformação anfifílica e está envolvido na formação das membranas plasmáticas. Inclusive, ele é importante para manter a estabilidade da membrana. Então, nem sempre o colesterol é o vilão, se liga nisso. Mas a gente não vai ficar se prendendo a esse monte de nomes, não. Tem coisa mais importante para a gente falar. Mas o que é importante você entender agora, e a gente vai falar com mais detalhes sobre a utilidade disso durante esse curso, é que a concentração dos diferentes fosfolipídios é diferente na camada interna e externa da membrana. E isso vai ser importante para as funções da membrana. Você sabia que no mundo todo muita gente tem a mania de comer o biscoito Oreo depois de mergulhar ele em um copo de leite? E por que eu estou falando isso? Só porque é gostoso? Também é que, além da bicamada lipídica, as membranas celulares ainda são formadas por proteínas dos mais diversos tipos, que ficam inseridas na bicamada fosfolipídica, assim, mergulhadas, tal e qual o Oreo em um delicioso copo de leite. Aqui estão algumas das diversas formas como as proteínas podem se inserir na membrana plasmática. Elas podem estar mergulhadas na membrana, como um Oreo mergulhado no leite, atravessando a membrana como um todo, ou mesmo dando várias voltas pela membrana. Elas podem ter uma conformação cilíndrica, ou podem não atravessar a membrana inteira, mas apenas flutuar sobre a superfície da membrana, como um Oreo boiando na superfície do leite. Elas podem nem boiar na membrana, mas simplesmente se ancorar em algum fosfolipídio da membrana, ou mesmo se ligar a outra proteína presente na membrana. As moléculas proteicas podem se organizar de formas bastante intricadas, na verdade, formando estruturas bastante complexas. É o que a gente vê nessa imagem, em que cada estrutura colorida dessas é uma proteína. Elas atravessam a membrana várias vezes, se ligam entre si, e isso vai ser muito importante para a função delas. Falando em função, afinal, para que servem as proteínas de membrana? Você vai se espantar ao saber que as proteínas de membrana são responsáveis pelas principais funções das membranas, enquanto que a bicamada lipídica tem uma função muito mais puramente estrutural. A membrana plasmática serve para, entre outras coisas, proteger a célula e controlar aquilo que entra e aquilo que sai dela. Embora algumas pequenas moléculas consigam ter trânsito livre pela membrana, moléculas maiores e mais complexas não conseguem. Então, se a molécula gato quiser atravessar a membrana plasmática, ela simplesmente não vai conseguir, por mais que ela tente. As proteínas de membrana servem para isso. Elas vão servir como portais seletivos, que, ora,
permitem e ora impedem a passagem de moléculas para dentro e para fora da célula. Algumas vão permanecer constantemente abertas, permitindo o livre fluxo através delas. Outras vão abrir apenas temporariamente e em resposta a algum estímulo. Algumas vão ter via dupla, outras em apenas uma direção. Outra função das proteínas de membrana é fazer comunicação entre o exterior e o interior da célula. Dessa forma, a gente também vai ter aula mais detalhada sobre a comunicação celular. Aguardem! Do jeito que a gente está falando, parece que a membrana é uma grande bagunça, com fosfolipídios jogados aleatoriamente e um monte de proteína mergulhadas à deriva, mas não é assim que acontece. Eu já falei que os fosfolipídios se organizam de formas diferentes na membrana interna e externa. E até em membranas de células com diferentes funções, a gente pode ter diferentes concentrações dos fosfolipídios e do colesterol. As proteínas também podem se organizar na membrana de acordo com a função da célula. Elas podem, por exemplo, se concentrar em uma determinada superfície da célula apenas. Num epitélio, apenas a face da célula voltada para o lúmen pode ter determinadas proteínas. Daí a gente já vê a complexidade da coisa. E no decorrer desse curso a gente vai detalhar com muitos detalhes isso tudo que eu estou falando. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já dá o seu joinha nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. A próxima dessa série é sobre o transporte de moléculas pelas membranas celulares e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Até lá! Ah, não deixa de me seguir lá no Insta também. Tem sempre conteúdo novo. Um abraço!